Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Luiz Marques, do Ministério Nação de Cristo. Queridos, hoje eu estou aqui para te trazer essa escola dominical, um ensino, um estudo bíblico, que eu creio ele vai tocar em você, até porque a palavra de hoje está relacionada com um assunto contemporâneo, digamos assim. Um assunto que todos nós já ouvimos falar. Vamos falar hoje da depressão e temos como título, o título dessa lição de hoje é Depressão, a doença da alma. Queridos, todos já ouviram falar de depressão. Muitos já passaram por esse processo de depressão. Outros conhecem alguém que passa por esse processo de depressão ou já passou. Enfim, é uma situação difícil, mas é uma situação real. Alguns têm a depressão como uma situação patológica. Outros têm a depressão como algo espiritual. De qualquer forma, ela existe e ela precisa ser tratada. Se você conhece alguém que passa por esse processo, você precisa alertá-lo. Você precisa conduzi-lo ao profissional que cuida dessa área. A depressão, ela está em várias situações, nas várias faixas etárias da vida. Está na criança, muitas vezes na criança, no pré-adolescente, no adolescente, no jovem, no adulto. Ela se manifesta lentamente e vai ganhando campo, vai ganhando espaço. E nós precisamos detectá-la para que nós possamos tomar as atitudes, tomar as rédeas da coisa, antes que a depressão cresça e domine a situação. Pensando nisso, eu fiz algum levantamento, algumas pesquisas, e eu encontrei alguma situação aqui que diz o seguinte: a depressão é considerada o problema psiquiátrico que mais leva pessoas a buscarem atendimento médico. Ela se destaca como preocupação de saúde pública, seja por frequência ou por relação com a ocorrência de outras doenças, como as cardiovasculares. Meus amados, a depressão ela está de uma forma ou de outra se apresentando lentamente e ela pode ser vista como patológica, mas ela pode ser vista de outra forma. A verdade é que ela existe e nós vamos entrar um pouco nesse assunto. A depressão tem alguns sintomas principais e entre eles está o desânimo ou a falta de prazer. Alguém começa a perder o ânimo daquilo que fazia corriqueiramente. Alguém começa a desanimar de algo que antes o alegrava. Então, o desânimo ou a falta de prazer. O humor deprimido. Pessoas que antes eram alegres e agora já não têm mais o mesmo ânimo. Já não se vê mais como antes e é percebido pelas pessoas que o cercam. Então, o humor deprimido é também um dos sintomas principais. A melancolia, a irritabilidade ou o temor em combinação variável. Um temor de alguma situação, ele passa a ser um combustível para gerar a depressão. E se ele ganhar espaço, ela realmente se estabelece e fica muito mais difícil. Esses que eu falei são alguns dos sintomas principais, mas existem também os sintomas associados. Sintomas associados eu também pontuei alguns como distúrbio do sono, distúrbio do apetite, fadiga física, prejuízos da concentração e da memória, pensamentos negativistas, ideias ou desejo de morte. São sintomas associados à depressão. Então esses sintomas eles nos dão algumas dicas. Se conhecemos alguém que está com esses sintomas, nós já podemos tomar algumas atitudes. Mas eu quero também te levar a conhecer algo a respeito da Bíblia. Os sintomas ou a depressão, ela não está somente num determinado lugar, ela está em vários lugares.
E os homens de Deus, eles tiveram, alguns homens de Deus, alguns heróis da Bíblia, tiveram momentos difíceis, momentos que foram considerados momentos de depressão. E nós vamos falar de um personagem em particular e, em paralelo, outros personagens. Elias, por exemplo, que foi um personagem de uma pregação recente, ele teve o seu momento de depressão e ele se viu em situação muito delicada. Eu quero te levar ao livro de 1 Reis, no capítulo 19, e no versículo de 1 a 8, eu vou ler a narrativa para você, você vai entender. Diz assim, 1 Reis, capítulo 19, de 1 a 8. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi no deserto, caminho de um dia, e veio, e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar. E o anjo do Senhor tocou segunda vez e disse: levanta-te, come, porque muito comprido será o teu caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Meus amados, esta é a lição. Elias, um homem que todos conhecem, fez coisas memoráveis, mas ele foi amedrontado, ele foi insultado por uma pessoa e lhe veio medo, e esse medo lhe trouxe a depressão, momentos de depressão. E ele quis salvar a sua vida, ele fugiu daquele lugar. Então a depressão causa isso. Nós queremos fugir daquele lugar, o lugar que está nos atormentando, a pessoa que está nos atormentando. Mas é importante saber que há um Deus que cuida de nós. Há um Deus que está acima de todas as coisas. E Ele tem todo o poder. E quando Deus viu Elias naquele quadro depressivo, Deus olhou para ele e teve compaixão dele e mandou um anjo e deu a ele o alimento para que ele pudesse ganhar forças, para que ele não se deixasse cair, para que o semblante dele não ficasse totalmente tomado por aquele quadro novo, aquele quadro de medo excessivo, que já era uma depressão. Tal é que ele pediu a morte. E o Senhor o fortaleceu e deu a ele um novo ânimo, e ele se levantou e foi, e caminhou 40 dias e 40 noites, porque o Senhor o sustentou. Na verdade, nós não estamos livres da depressão. Somos homens e mulheres de Deus. Você é homem, você é mulher de Deus. Você é como as outras pessoas. A depressão pode chegar para você, mas se ela chegar, a palavra de Deus diz que você tem um socorro, você tem um ajudador, que não vai te deixar nesse quadro durante muito tempo. A depressão de Elias durou pouco. A depressão de Elias, ela chegou e assim que ela queria se instalar, Deus olhou para ele, teve compaixão dele e ali mudou o quadro quase que imediato. Mas ele teve o quadro de depressão. É isso aí, meus amados. Queridos, eu quero te falar também, aleluia, sobre sinais de alerta para a depressão. Os sinais de alerta para a depressão, eu quero ler para você também, que faz parte de uma pesquisa, e diz o seguinte: perda de produtividade, choro
choro sem motivo aparente, excesso de emoção negativa e isolamento social individual são sinais que podem ser observados por familiares e amigos e servem de alerta para buscar ajuda profissional. Este é um sinal claro. Quando você vê alguém com esta situação, com a baixa produtividade, um choro já sem motivo aparente, a pessoa tentando se isolar, meu amigo, já é hora de buscar ajuda. Você, familiar, você, amigo, você pode muito bem tomar essa atitude e apresentar ajuda para essa pessoa. Os profissionais estão aí, mas também nós temos a palavra de Deus que não nos deixa só. O Senhor não nos deixa só quando precisamos, quando entramos num quadro diferenciado daquele do nosso dia a dia, como a depressão. Então, é hora de buscar ajuda. Um ponto importante é diferenciar tristeza de depressão. Tristeza é um sentimento universal, bem como a ansiedade, o que não é patológico. Normalmente, o indivíduo triste relaciona o sentimento a algum evento. Já na depressão, pode ser devido a vários fatores ou nenhum específico. Não existe necessariamente um nexo causal. Não há necessariamente uma causa para a depressão. Ela pode estar associada a um conjunto de fatores, um conjunto de informações. E eu quero te dizer, aleluia, alguns elementos, eu quero te mostrar alguns elementos que levaram à depressão do profeta Elias, o nosso personagem central dessa história. O profeta Elias, ele teve alguns elementos que o ajudaram, o conduziram àquele quadro de depressão, que apesar de ter durado pouco, mas foi um quadro depressivo. A oposição, a frustração, o medo e a angústia são quadros que têm um poder muito forte se você estiver fragilizado. Se você não estiver atento, se você não estiver preparado para momentos como esse, você vai ver que a oposição de alguém pode te conduzir a um quadro depressivo. A oposição àquilo que você faz, àquilo que você pensa, àquilo que você comenta. A oposição à frustração. Se você se encontra frustrado, se houve alguma situação em que você ficou frustrado, você pode entrar num quadro depressivo. A frustração é terrível, é aquilo que nos faz incapazes. Na frustração nós nos sentimos incapazes, e essa incapacidade é terrível. E nós precisamos nos reanimar como Elias. Para se reanimar como Elias, nós podemos ir na Bíblia. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17, diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Ele era um homem que tinha uma capacidade extraordinária, porque tinha uma vida com Deus. Mas teve um certo momento que ele se sentiu frustrado. Houve uma frustração da parte de Elias, porque ele se viu incapaz diante de Jezabel. Matou 450 profetas e, de repente, estava incapaz diante de Jezabel. É uma coisa terrível, mas isso acontece. Jezabel era sua opositora. A oposição que levou Elias a um quadro de depressão, juntamente com outros aspectos, foi a oposição de Jezabel. Ele se viu terrivelmente confrontado. E ele não teve aquela força que ele achava que tinha, mesmo sendo um homem de Deus. Para você ver que nós que temos uma vida com Deus, que lemos a Bíblia, que estamos sempre conectados com Deus, nós não estamos totalmente blindados contra a depressão. É preciso estar atento. E quando você notar os primeiros sintomas, você pode tomar uma postura e mudar a situação. No caso da oposição, ainda quero te dizer, vem um conselho de Jesus, está em João 16:33.
E ele diz assim, Jesus fala, ele diz assim, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus tem sempre uma resposta, e é exatamente nessa hora que Jesus entra, quando uma possível depressão tenta se instalar. Jesus diz, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E assim você vai conseguir passar por esse quadro, né? E você vai dar um passo à frente e você vai poder ajudar alguém que porventura esteja entrando nesse quadro. A depressão é terrível. Ela vai minando as pessoas, ela vai minando, ela vai encolhendo a pessoa, ela vai tirando o ânimo, ela vai ganhando, ela vai se encorpando e a pessoa vai se reduzindo. Mas, se você estiver atento ao que diz a palavra de Deus, você vai passar, ou aquela pessoa que porventura esteja passando por esse quadro e você conhece, você verá que essa pessoa, com uma ajuda rápida, uma ajuda leve, é só abrir a palavra de Deus e o Senhor tem um escape para nós. Não deixe a depressão tomar conta de você, se você tem alternativa. A Bíblia é a alternativa, com resposta para todas as perguntas. Não fique caído, não deixe o seu semblante cair. O medo. O medo é um sentimento que adquirimos quando olhamos para o nosso adversário e para o que ele pode fazer conosco. Novamente, Jesus diz, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se o medo se chegou a você, se o medo já se transformou no seu companheiro e ele está querendo te conduzir à depressão, Jesus está dizendo novamente, tende bom ânimo, eu venci o mundo. É assim, meus amados, e você verá que as coisas têm um novo rumo. As coisas não precisam ser como parece. O quadro não precisa aumentar. Esse quadro depressivo, essa coisa tão terrível que abala o mundo, que mexe com todas as camadas sociais e que tira a pessoa do seu normal. Mas ele não precisa crescer. Você tem a alternativa, você tem a palavra de Deus que vai te socorrer, você tem o Senhor que tem o maior prazer em te reanimar, assim como o Senhor mandou um anjo para reanimar Elias, que estava entrando naquele quadro terrível. A angústia vem de um problema difícil e que não vemos a solução. Aí vem a depressão. O problema é difícil, nós não enxergamos a solução. Então a depressão começa a crescer. Mas eis que o Senhor, Ele tem para nós alguns exemplos de depressão, mas que o Senhor entrou com providência. O nosso tão conhecido Jó, ele teve um quadro depressivo terrível. Depois de todos aqueles fatos que aconteceram com Jó, que as coisas caíram para o lado dele, ele perdeu os 10 filhos, ele perdeu todos os bens e as coisas não estavam bem. Então Jó entrou num quadro depressivo. E no livro de Jó, no capítulo 3, versículo 11, do 11 ao 13, veja as palavras de alguém que está entrando em depressão. Jó 3, do 11 ao 13. Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Por que houve regaço que me acolhesse? E por que peitos para que eu mamasse? Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria e então haveria para mim descanso. Olha, que quadro terrível, um quadro extremamente alto de alguém que está depressivo, desejando a morte, praticamente amaldiçoando o dia em que nasceu, porque ele diz, por que eu nasci? Por que eu não morri na madre? Este é um quadro em que nós vemos alguém extremamente triste, extremamente
desamparado aos seus próprios olhos. Não via alternativa, não via saúde, não via saída. É um quadro que se manifesta nas pessoas que hoje estão depressivas. Estão depressivas porque só conseguem enxergar aquilo que não é legal, aquilo que não é bom, não conseguem ver alternativa, não conseguem ver saída e começam a proferir palavras que o levam cada vez mais para baixo. Ouça bem, ainda no livro de Jó, no capítulo 6, versículo 11 e 13, olha o que diz Jó. Por que esperar se já não tenho forças? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Acaso a minha força é a força da pedra ou é de bronze a minha carne? Não, jamais haverá socorro para mim. Foram afastados de mim os meus recursos. Palavra de uma pessoa que está num quadro definhando minuto a minuto. Está extremamente terrível e as pessoas começam a fazer declarações: eu não valho nada, eu não sirvo para nada, eu não quero ver as pessoas, eu quero ficar enclausurado, eu quero ficar no meu canto. E assim, quando você vai ver alguém que era comum no seu meio, já está trancado, já está enclausurado. Ainda no livro de Jó, no capítulo 17, versículo 1 e 2, ouça bem. O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando e só tenho perante mim a sepultura. Estou de fato cercado de zombadores e os meus olhos são obrigados a lhes contemplar a provocação. Então, os olhos da pessoa que está em depressão só consegue ver aquilo que é ruim. Ele diz, o meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando e só tenho perante mim a sepultura. Uma pessoa depressiva, ele começa com um pequeno quadro de se afastar, de silenciar, de não querer se alimentar e outras coisas, mas chega um ponto que ele diz, olha, a solução para mim é a sepultura. Mas o Deus que eu conheço não pensa assim. O Deus que eu conheço, Ele tem a resposta para todas as coisas. Ele vai te levar a se reanimar. Deus vai te dar um novo fôlego. Se é o caso de alguém, você que está ouvindo, se é o caso de estar num quadro depressivo, eu acredito que Deus vai te dar o ânimo agora, pelo exemplo que eu vou te trazer agora. Depois de toda essa situação, de toda a dinâmica de Jó, de todas as perdas e de todas as suas declarações de que ele já não via mais nada à sua frente, a não ser a sepultura, e amaldiçoando o dia do seu nascimento, então eu quero te levar agora ao último capítulo do livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 10, olha o que diz o Senhor. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe em dobro de tudo o que ele antes possuía. Deus reanimou Jó de uma forma extraordinária. E aquele Jó que estava caindo, aquele Jó que estava desejando a sepultura, agora estava novamente se reerguendo. Deus reanimou Jó e devolveu a ele aquilo que ele perdeu. Não exatamente o que ele perdeu, mas deu a ele semelhante, coisa semelhante. E o que é melhor, deu em dobro. Se você gostar disso, motivo para você não se deixar cair na depressão. Jó também tem algo que me chama muita atenção, que mais para frente fala das filhas de Jó. E diz que eram as moças mais formosas. Jó teve mais 7 filhos e 3 filhas. E essas 3 moças, segundo a Bíblia, eram as moças mais formosas daquela região. Olha que maravilha. Então Jó estava cheio de motivos para se alegrar novamente. A depressão de Jó estava indo embora. Jó não era mais aquela pessoa
caída, apesar dele ter ouvido aquela fala terrível da sua esposa, porque ela também estava em depressão, e ela abriu a boca e falou algo assim, muito desagradável, né? Mandando Jó morrer, mandando Jó amaldiçoar o seu Deus. O Jó agora era outra pessoa, com todos os seus bens de volta em dobro e a sua alegria devolvida. Meus amados, tem também aqui, eu trouxe para você também, as lamentações do salmista. No Salmo 13, glória a Deus, ouça bem, o Salmo de número 13, Salmo de número 13, nós temos uma passagem importante sobre a lamentação do salmista. Salmo 13, de 1 a 13. E ele diz, Davi, salmista Davi, até quando, Senhor, esquecer-te-á de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Que lamentação! O salmista estava também numa situação difícil, uma situação que pode simplesmente ter uma conotação com a depressão. Ele pergunta a Deus, até quando, Senhor, esquecer-te-á de mim para sempre? É como se a pessoa tivesse sido esquecido, lançado fora. Mas Deus não se esquece de ninguém. Deus não tem esse motivo, essa alegria de se esquecer de alguém. No Salmo 56, eu tenho uma outra fala, aleluia, do salmista. E ele, mais uma vez, mostra a sua tristeza, expressa a sua tristeza, deixando parecer um quadro de desânimo total, depressivo. Salmo 56, versículo 1 e 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Quem pode ficar com o coração alegre se tiver um opressor na sua cola, se tiver um opressor ali no seu calcanhar, vamos dizer assim, buscando a sua morte, desejando te afetar de qualquer maneira? Como alguém vai ficar feliz com uma situação dessa? Então o lamento do salmista é esse. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. É uma opressão terrível que leva qualquer pessoa que tem uma boa estrutura à depressão. É assim que começa. Mas quando nós confiamos no Senhor, as coisas mudam de vida. Quando nós colocamos a nossa vida no altar do Senhor, as coisas têm um novo rumo imediatamente. A confiança do salmista em Deus está expressada logo em seguida, no Salmo 56, versículo 3 e 4. Ouça bem, confie no Senhor e ouça isso. Em me vindo o temor, hei de confiar em Ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Olha a confiança. É isso que nós temos que colocar para fora. A nossa confiança num Deus vivo, num Deus que tem todo o poder, o Deus que olha para nós, o Deus que não nos deixa desamparado, mesmo que o quadro já esteja caminhando para a depressão. Ainda que nós estejamos nesta situação, confiando no Senhor, nós reanimamos, nós temos de volta a nossa vida normal e vencemos aquilo que está de alguma forma nos abraçando e nos colocando para baixo. Olha, algumas reações naturais diante da depressão. Foi o caso de Elias.
eu volto aqui para o nosso personagem principal, central. Algumas reações naturais: fugir, esconder-se e desistir. Elias, quando a situação mudou, quando ele ouve a fala do mensageiro de Jezabel dizendo que ele vai morrer no dia seguinte, ele logo fica atônito e ele precisa fugir. Tudo que ele podia fazer era fugir, porque Jezabel era maligna. E ele se viu naquela tristeza profunda e fugiu. Esconder-se, naturalmente, ele foi para bem longe. Diz a Bíblia que ele deitou debaixo de um zimbro, imaginando que ali ninguém o encontraria. Esta é a atitude de muitas pessoas que começam a entrar nesse quadro depressivo. Fugir, esconder-se e, acima de tudo, desistir. Elias estava desistindo da vida. Ele disse para Deus que ele não queria mais viver, porque ele não era mais importante que ninguém. E para ele, chega. Mas o Senhor não deixou a situação dessa forma. Quando temos uma vida com Deus, quando andamos segundo os propósitos de Deus, o Senhor nos socorre, seja qual for a situação. Meus amados, como enfrentar a depressão? Confiando firmemente no Senhor. É uma das maneiras que nós podemos enfrentar a depressão. Confiando firmemente no Senhor, orando e jejuando, entregando a vida e o futuro a Deus. São as maneiras mais viáveis para se enfrentar um quadro depressivo. E se nós queremos confiar firmemente no Senhor, eu te digo, no livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 37, diz: porque para Deus não há nada impossível em todas as suas promessas. A Bíblia nos garante que qualquer que seja a situação, se nós confiamos no Senhor, não há nada impossível para Deus. Ele vem ao nosso socorro, Ele vem ao nosso encontro e Ele nos dá a resposta, Ele nos traz um novo tempo, porque para Deus não há nada impossível em todas as suas promessas. É isso aí. Confie no Senhor, ainda que o seu quadro já esteja em andamento, ainda que você conheça alguém com um quadro de depressão em andamento, confia no Senhor, muda a história, porque as respostas estão na palavra de Deus. Orando e jejuando, no livro de Jeremias, só um minuto, livro de Jeremias, no capítulo 29, versículo 12 e 13, eu quero te trazer uma reflexão. 29, 12 e 13, olha o que diz a palavra de Deus. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Esta é a palavra de ânimo para quem está desistindo, para quem está desanimado, para aquele que já entregou os pontos. A palavra é essa. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Você tem feito isso? Faça isso e você vai ver a resposta de Deus. Ele tem resposta para nós. Ainda que o quadro seja esse quadro terrível que nós estamos falando agora. É isso aí. Entregando a vida e o futuro a Deus. No livro de Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, eu quero te trazer essa reflexão também, para que sirva de apoio para você. Se o quadro está piorando, olha o que diz a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29. Assim diz a palavra. 11, 28 e 29. Diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Jesus está falando: vinde a mim. Os que estão cansados, os que estão deprimidos, os que estão desistindo, os que estão fadigados, vinde a mim e eu vos aliviarei. No versículo 9 diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Se nós, ou se alguém, no momento de depressão, ao invés de buscar o Senhor, se reclusa, se enclausura e fica dentro do seu eu, qual resposta ele vai ter? Como ele vai se levantar? E o Senhor Jesus está dizendo: vinde a mim nesse momento difícil. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. A depressão é isso, ela sobrecarrega a sua alma, sobrecarrega a sua vida, e você não tem ânimo para nada. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. E ele fecha dizendo: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus tem a alternativa para nós, tem a saída, tem a cura e tem a vida nova. Basta que nós estejamos atentos à sua fala, à sua voz. O Senhor Jesus continua dizendo: tem jeito. Se esse quadro terrível, tem jeito. Vem para Jesus e você verá o que vai acontecer. O livro de Isaías 53, versículo 4. Isaías, livro de Isaías 53, no versículo 4 e 5, olha o que diz a palavra de Deus. Escute bem. Se você está naquela situação, nessa situação que já citamos, eu estou repetindo continuamente essa coisa maligna, essa depressão terrível, se você está nela, ouça bem o que diz a palavra de Deus. Isaías 53, 4 e 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você é sarado. Ainda que as circunstâncias digam que a depressão chegou e que não tem jeito, você vai ter que se oprimir, você vai ter que se fechar, ainda assim, você já é sarado, porque a palavra de Deus garante isso. Então, meu amado, esta é a lição que nós temos para essa escola dominical a respeito desse mal que assola a humanidade e que toma pessoas de todas as classes sociais e que algema pessoas de todas as idades. A depressão. Mas a palavra de Deus tem a alternativa, tem a saída, e eu creio que você está sendo alcançado agora. Se o seu quadro é parecido com esse, ou se você conhece alguém que esteja se enquadrando nesta situação, eis aqui a palavra de Deus, com todas essas referências para você se levantar e ajudar aquele que precisa de ajuda. Eu quero ainda citar uma pessoa que tinha tudo para entrar num quadro depressivo, porque recebeu uma notícia terrível, uma notícia que ninguém fica como está, recebendo uma notícia dessa. No livro de Isaías 38, 1, nós temos a passagem que fala sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias teve uma doença que era para a morte. E o Senhor usou o profeta Isaías para levar uma mensagem para ele, uma mensagem nada agradável. Diz assim a palavra:
Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Que dureza! Quem é o ser humano que não entra num quadro depressivo instantâneo ouvindo uma palavra dessa? Ainda mais que ela veio do próprio Deus. Arruma a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha o que aconteceu. Então, o rei Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com firmeza de coração, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Num quadro depressivo, chore para Jesus, chore para o Senhor e veja o que vai acontecer. Versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos, livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, e a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. O Senhor faz isso. O que seria um quadro depressivo inevitável tornou-se uma bênção. Por quê? Ezequias tinha um compromisso com Deus. E ele só precisou lembrar a Deus: Senhor, eu fiz o que era bom aos teus olhos. Tem misericórdia de mim. E chorou. E Deus gosta disso. Quando nós nos rendemos a Ele, qualquer que seja o quadro que esteja se levantando na nossa vida, Deus muda a história. E muda para o seu bem. A palavra de Deus diz que o Senhor curou a enfermidade de Ezequias, que era uma enfermidade para a morte. Deus livrou ele dos inimigos e acrescentou 15 anos na vida. É uma palavra boa para hoje. Eu creio que se você tem sintomas da depressão, esse sintoma começa a desaparecer agora, porque o Senhor está cuidando de você, porque Deus muda a sua história, porque Deus vai te fazer uma nova pessoa a partir de hoje. Entregue-se ao Senhor, faça conforme a vontade do Senhor, faça como Ezequias, viva uma vida com Deus, e mesmo que chegar a notícia terrível, Deus é contigo, Ele vai te livrar. É isso aí. Espero que você tenha aproveitado bem essa lição. Espero que o Espírito Santo tenha falado com você e continue falando, porque o Senhor é fiel e Ele não vai permitir que essa depressão alcance você. Eu quero orar com você, te abençoando, para que nós possamos fechar esse momento em nome de Jesus. Feche os seus olhos onde você estiver e vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, eu te dou graças, ó Deus, pela oportunidade na Tua presença e pela oportunidade de levar uma palavra de vida para aqueles que estão ouvindo, aqueles que estão no seu lar, aqueles que estão no seu trabalho, onde quer que esteja, sejam alcançados pelo Senhor. Pai querido e amado, se algum quadro de depressão está se levantando na vida dessa pessoa, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. E creio que o Senhor me ouve, e creio que o Senhor, aleluia, sela um compromisso com essa pessoa a partir de hoje, para que essa pessoa tenha vida e vida em abundância. E que todo mal, muito embora seja o mal da morte, ou essa depressão, seja repreendido e extirpado da vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado. Que Deus continue te abençoando poderosamente.